Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra da nossa Casa de Amor, União Espírita Maria Eulália. Na noite de hoje, temos a nossa irmã Laurinha como palestrante. Boa noite, Laurinha, seja bem-vinda. Boa noite a todos, é muito bom estar com vocês novamente. E esta noite nós vamos conversar sobre um tema muito bom para os nossos corações, porque nós vamos falar sobre a fé. Vale lembrar que esta semana nós estamos completando um ano nesta pandemia, e nesta mesma época, no ano passado, nós tínhamos perdido em torno de 8.000 irmãos desencarnados no Brasil. E um ano depois, nós nos encontramos com um número de 278.000 irmãos, um pouco mais, que já desencarnaram, e nós continuamos aqui na nossa caminhada. Então, esta noite nós vamos falar sobre a fé que transporta montanhas, e nós encontramos este trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Este tema visa esclarecer a todos qual o verdadeiro sentido da fé e o que ela significa para as nossas vidas. E como a doutrina espírita compreende este sentimento e de que forma podemos colocá-lo em prática frente às dificuldades da nossa existência. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética que rege as moléculas de que são formados os órgãos do nosso corpo. Ao invocar a fé, colocamos em movimento determinadas vibrações e alterações químicas em nosso cérebro enquanto pensamos. Essas vibrações vão percorrendo os caminhos dos neurônios depois de nosso corpo como um todo. Elas vibram em cada corrente química de nosso organismo. E à medida que a carga dos impulsos elétricos do pensamento é enviada, e nesse caso a carga é sempre positiva, de vez que a fé é uma relação de intimidade nossa com o plano espiritual. Vai alterando a química e, consequentemente, o nosso sistema imunológico. Por isso é que a cura pode se estabelecer. Nessa hora, uma energia maravilhosa desprende-se de nós e, como um ímã, une-se ao fluido universal, que, por graça de Deus, está por toda parte, modificando-lhe adequadamente as qualidades e dando-lhe o impulso irresistível na busca da cura. Bem por isso é que Jesus dizia àqueles a quem curava: a tua fé te curou. Pois os fenômenos de cura considerados prodígios, na verdade, eram apenas consequências de uma lei natural. Ensinava Jesus, nesse momento, aos que tinham ouvidos de ouvir, que a potência embutida em cada um de nós pode acionar a cura ou nos desviar das dores que nós mesmos atraímos. Quando nós falamos em fé, muitas vezes nos lembramos das doenças graves que nos atingem ou aqueles a quem amamos. Então nós perguntamos: por que o poder da fé de alguns pode ser tão abrangente a ponto de lhes ocasionar a cura? E a resposta procurada nos responde: a fé, quando ela é ardente e sincera, pode operar maravilhas, remover montanhas, as montanhas de nossas dificuldades, unicamente pela vontade do pensamento dirigido para o bem. Jesus nos disse: porque na verdade eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível.
Encontramos este trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, em Mateus, capítulo 17, itens 14 a 19. Nessa passagem, Jesus diz que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, muito pequeno, terá capacidade para remover montanhas. Com isso, o Mestre nos faz refletir sobre quanto somos descrentes nos momentos difíceis, que temos muita teoria, mas na hora da prova nós fraquejamos, e que uma pequena dose de fé já nos faria maravilhas. É necessário deixar claro que as montanhas que serão transportadas são um simbolismo dos nossos problemas. São também as nossas limitações, os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Jesus nos deixa claro o poder deste sentimento tão falado e tão pouco compreendido e praticado. Pois Jesus esclarece que nada nos será impossível se soubermos usar esta poderosa força espiritual. Que a fé remove montanhas. O celular é mais Ok. aí. Ok. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim. Quando Jesus disse que a fé remove montanhas, ele falava no sentido moral, e não de uma montanha de pedra que sabemos impossível remover. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, o preconceito, o orgulho, os interesses materiais, a soberba, a inveja, o ciúme. São outras tantas montanhas que atravessam os nossos caminhos. Mas não nos iludamos. Na grande maioria das vezes, somos nós mesmos que as colocamos. E o que é pior, na falta de um culpado, culpamos a Deus. E quando pelo medo de pecar não o culpamos, nos sentimos desprotegidos. Achamos que Deus não é assim tão amoroso e justo. Então, dizemos, embutindo a nossa decepção: por que Jesus faz isso justo comigo? Ou Deus quis assim. Como se Deus pudesse querer que coisas ruins nos acontecessem. Não. Somos nós que atraímos a devolutiva do que fazemos. Desejamos e até pensamos, pois que sempre. Jesus, quando operava curas, advertia: vá e não tornes a pecar. Senão, naquele tempo, hoje está muito claro. Quando nós fazemos coisas de maneira errada, ficamos em desarmonia com as leis de Deus, embutida em nosso inconsciente. Inevitavelmente, por devolução natural, sofremos-lhe as consequências que muitas vezes são doenças ou as grandes dificuldades. Noutras palavras, se nós não mudamos de atitude, se teimosamente não fazemos questão de melhorar nossos pensamentos e nossa conduta, se pouco fazemos por nossa reforma interior e por ampliar o nosso autorrespeito, o nosso autoamor, o respeito e o amor ao próximo, a ajuda que recebemos no plano espiritual dura pouco. E mais à frente os problemas voltarão, pois que tudo é uma questão de resultado. De outra forma, as montanhas a que se referia Jesus, ao invés de serem removidas por nós mesmos, quando buscamos nossa melhoria espiritual, tornam-se cada vez mais as montanhas de nossas dores e dificuldades.
A doutrina espírita nos oferece a chance do estudo que leva ao esclarecimento. Mas o interesse, a vontade e a determinação, essa é de cada um. Nem sempre nós queremos nos inteirar realmente e não buscamos esclarecimento para o entendimento das coisas espirituais. Porque, além de trabalhoso, ter que estudar, ter que ir até uma casa espírita, ter que assistir palestras, ter que me inteirar mais sobre a doutrina, além de ser muito trabalhoso, isso aumentaria a responsabilidade de meus atos, de nossos atos. E isto nós não queremos. É muito mais fácil e mais cômodo ter alguém, ainda que seja Deus, para responsabilizar pelos nossos problemas e até pelos nossos desatinos. Vamos falar um pouco sobre fé humana e fé divina. A fé é humana ou ela é divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, Kardec define a fé como sendo uma força de vontade direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. E esta força pode ser aplicada em dois campos distintos, o material e o espiritual, conforme o objetivo proposto. No campo material, Kardec define a fé como humana, quando ela é usada para conseguir objetivos materiais e intelectuais, como, por exemplo, a construção de uma casa nova, a melhoria profissional buscando novos horizontes de atuação, focar e conseguir passar num vestibular. Todos nós temos que ter essa fé, que é a crença em nossa própria capacidade de realizar uma tarefa material. Mas ela deve ser aliada à humildade e à racionalidade, para que ela não se transforme em orgulho, sentimento este que nos traz ilusões sobre a nossa personalidade. Vou citar alguns exemplos de homens que realizaram tarefas para o bem da sociedade, acreditando no seu próprio potencial em vários campos de atuação, como, por exemplo, na política, nas ciências, nos descobrimentos e também no campo empresarial. Parte do que somos e temos hoje é fruto do trabalho e dedicação daqueles que vieram antes de nós, que se empenharam, ousaram realizar seus sonhos e deixaram a sua marca na história. Por isso, conhecer a trajetória de pessoas que mudaram o mundo com suas atitudes é bastante inspirador e nos faz lembrar o poder de transformação que cada um de nós também tem. Essa fé interior que nos move quando despertada. Vamos falar, primeiramente, alguns podem conhecer, outros não, de Alexander Fleming. Ele foi um grande médico e um biólogo que ficou famoso por descobrir a penicilina, salvando milhares de vidas, e recebeu o Nobel de Fisiologia em Medicina em 1945. Outra pessoa muito importante foi Florence Nightingale, considerada a primeira enfermeira da história da humanidade. Florence promoveu uma transformação ao cuidar de soldados feridos durante a guerra e durante a noite sempre na companhia de um lampião. Muitas das medidas utilizadas na enfermagem até hoje foram criadas por ela. Maria da Penha,
Após viver a experiência de ser agredida diversas vezes e quase morta por seu ex-marido, ela não poupou esforços para que ele fosse punido pela justiça. Esta brasileira foi a responsável pela criação da Lei de Proteção à Mulher contra a Violência Doméstica, que hoje ajuda diversas mulheres na mesma situação em nosso país. Maurice Hilleman, seu trabalho foi extremamente importante para toda a humanidade. Especialista em vacinas, desenvolveu sozinho mais de 40 delas. Dentre elas, as mais conhecidas são a vacina contra o sarampo, hepatites A e B, pneumonia e varicela. Nelson Mandela foi um grande líder africano que também pregava a não violência e lutava contra o apartheid, um regime segregacionista que impedia que negros tivessem os mesmos direitos civis dos brancos na África do Sul. Em 1993, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e, um ano depois, tornou-se presidente de seu próprio país. Sigmund Freud foi um grande neurologista e criador da psicanálise, a chamada cura através da fala. Em suas pesquisas, Freud descobriu que muitas doenças tinham origem psicológica e não orgânica. E com isso, ele revolucionou a forma como a saúde mental era vista e tratada até aquele momento, sendo uma referência para a humanidade até os dias atuais. E para encerrar esses vultos que tanto deixaram legado para a humanidade, eu gostaria de citar um grande empresário chamado Charles Finney. E a história dele é muito interessante. Depois, eu gostaria de enviar esses slides para todos vocês que estão assistindo, porque eu fiz com muito carinho todas as fotos dessas pessoas para vocês conhecerem. Então, eu acho que vale a pena vocês depois darem uma olhada. Então, o Charles Finney está vivo atualmente, continua encarnado, é um dos bilionários do mundo que fez fortuna ao fundar o Duty Free Group. Quando a gente viaja para o exterior, em todos os aeroportos, a gente vê lá o Duty Free. Ao longo da carreira, Finney realizou inúmeros investimentos e acumulou uma fortuna de mais de 8 bilhões de dólares. Ele pretende dar grande parte desse dinheiro em vida para financiar projetos sociais. Sua instituição filantrópica já canalizou mais de 6 bilhões em educação, saúde e ciência nos Estados Unidos, Austrália, Vietnã, Brasil, África do Sul e Irlanda. A revista Forbes apelidou-o como o James Bond da filantropia, sendo todas as doações feitas no anonimato. Então, é por isso que ele recebeu esse apelido, o James Bond da filantropia. Ele faz doações para o mundo inteiro e sempre no anonimato. Bill Gates disse que ele é uma grande inspiração para os bilionários, pelo modo como ele investe o dinheiro no bem-estar da sociedade. Em uma de suas declarações mais emblemáticas, Finney disse o seguinte: quando eu era pequeno, eu tive um sonho e uma vontade de que eu seria um dia bilionário. E eu tive uma ideia que nunca saiu da minha cabeça, que você deve usar a sua riqueza para ajudar as pessoas. Eu tento viver uma vida normal, simples, do jeito que eu cresci. Então, quer um exemplo melhor e mais inspirador do que o do Charles Finney, que está encarnado e está fazendo toda essa benevolência no anonimato. No campo espiritual, Kardec define a fé como divina, pois ela orienta o homem na crença em uma força superior a ele e a tudo,
que direciona a sua capacidade na busca de algo além do material, na descoberta do seu lado imortal. É a religiosidade agregando a caridade, a fraternidade e a melhoria interior. Esta fé, aliada à fé humana, espiritualiza os objetivos da fé humana e direciona esta força material para a satisfação da coletividade e não mais só da individualidade. E nós vimos todos esses exemplos citados, todos eles acreditaram no potencial, nessa fé interior de cada um deles, mas essa fé humana foi aliada a uma fé divina e todos eles buscavam a satisfação do coletivo, do bem maior para essa sociedade em que todos eles viviam e vivem. Vamos falar sobre a fé cega e a fé racional. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. E aqui nós vamos definir a fé que a nossa doutrina espírita veio propagar, que é a fé racional. Aquela que, conforme esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 6, veio aliar a este sentimento de crença e vontade de querer. Uma qualidade própria do nosso tempo, que é a razão. É a razão que dá uma base sólida à nossa crença, podendo encarar a ciência e o progresso a qualquer tempo. E que também nos ensina que não basta só crer ou ver, é também necessário compreender. E isto se aplica principalmente ao Espiritismo, onde o estudo e a prática da caridade são fundamentais para um bom desenvolvimento do trabalhador espírita. A fé raciocinada ilumina demais. Não gostamos de encarar as nossas falhas, muito menos de trabalhar com elas. Nós preferimos ficar no desconhecimento de nós mesmos e não percebemos que a fé sem raízes se faz fraca, sem o poder de remover as nossas montanhas, de nos levar à compreensão da justiça de um Deus que não pune, mas que instituiu entre suas leis a justíssima lei do retorno, ou karma, que significa ação e reação. Na verdade, somos nós mesmos que atraímos como devolutiva a consequência inexorável daquilo que nós fazemos. Não basta sentir, ver, ouvir, ou incorporar, ou falar com os espíritos. É importante compreender a natureza do espírito, o seu ambiente, a sua ação no mundo material e no mundo espiritual. Na ignorância das leis de causa e efeito, nós usamos de nosso livre-arbítrio, do jeito que nós queremos. O que vale dizer, do jeito que certo ou errado, no momento que nos seja mais prazeroso ou conveniente. Sem pensar que há uma justiça no universo que nos trará como retorno o resultado bom ou mal daquilo que fazemos. Somos nós que colhemos o que quer que tenhamos plantado, porque a lei de Deus é justa, inexorável, imutável e eterna, como tudo que ele criou. Eu gostaria que vocês conseguissem plasmar duas fotos que eu coloquei nessa tela, onde na parte de cima nós temos mais de 200 pessoas, na semana passada, 15 dias atrás, em São Paulo, curtindo uma noite dentro de uma casa de shows, todos sem máscara. Imaginem isso. Imaginem, nas fotos embaixo, uma UTI com mais de 25 pessoas no leito
e alguns no chão, na cidade de São Paulo. Somos nós que usamos do nosso livre-arbítrio e do arbítrio do jeito que nós queremos. O que vale dizer, do jeito que certo ou errado, no momento que nos seja mais prazeroso ou conveniente, sem pensar que há uma justiça no universo que nos trará como retorno o resultado bom ou mal daquilo que nós fazemos, daquilo que nós escolhemos. Somos nós que colhemos o que quer que tenhamos plantado. Se aceitarmos uma fé que nos é imposta, sob a qual não temos o direito de raciocinar, passamos a professar uma fé cega, que aceita sem controle o falso e o verdadeiro, mas que cedo ou tarde se choca com a verdade e a lógica, e que, se ainda não for fanática, vacila, não satisfaz, não acalma as nossas inquietudes, não alivia as nossas dificuldades. Por isso, muitas vezes, nós vivemos infelizes e sofredores, sem o conforto, sem o alívio daquela fé que, raciocinada e entendida, nos confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória ou superação dos obstáculos das nossas montanhas pessoais. Vamos deixar aqui bem claro o perigo da fé cega, aquela que acredita sem compreender, sem questionar, pois ela é a gênese do fanatismo religioso, que causou tanto mal para a humanidade e que deve ser combatida com serenidade e racionalidade. Nós pedimos da maneira que nós queremos. Nós recebemos da maneira que nós necessitamos. Quando nós depositamos a nossa confiança no Criador, o nosso espírito passa a estagiar em ondas magnéticas positivas, que por sua vez como um ímã, que todo pensamento traz os bons espíritos que então, por misericórdia de Deus, vêm em nosso auxílio, e mesmo que não os percebamos, a ajuda estará se processando, ainda que em nosso imediatismo ignoremos. Então, às vezes, nós pedimos tanto algo e queremos que o atendimento seja imediato, e muitas vezes nós já estamos sendo atendidos e não conseguimos enxergar. E sempre a gente ainda tem aquela fala, tudo acontece no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Mas a gente não tem paciência para o tempo de Deus. E aí a gente começa a ter uma DR com Deus. Por que isso só acontece comigo? Por que justo comigo? Por que Deus quer que isso aconteça comigo? Então a gente começa a questioná-lo. E vamos concluir falando de fé ativa e fé passiva. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 17. Encerrando esta noite, eu enfatizo que a fé sem obra não vale nada. Mesmo a fé racional, pois só o conhecimento não salva ninguém. É vital aplicarmos o que estamos aprendendo e o que já sabemos, mudando o mundo em nossa volta, primeiramente o nosso interior e depois a parte externa. Não adianta nada lermos a Bíblia, todas as obras da codificação, todas as obras complementares, se todo esse cabedal de ensinamentos não mudar o nosso espírito para melhor, transformando em obras materiais e espirituais o que aprendermos. É o benefício que podemos fazer ao próximo e que com certeza será revertido para nós mesmos. Então, eu gostaria
de agradecer a paciência, a tolerância, que agora o Molden não pisca mais, ele está firme. Eu dei aula o dia inteiro, mas o Molden resolveu brincar, ou alguns irmãozinhos, né? Mas muita serenidade, né, Milúcia? Muita tranquilidade e as Com boas certeza. vibrações de todos vocês aí. Então, eu gostaria de encerrar esta noite agradecendo a presença de todos vocês, em especial do nosso amigo amado Luiz César, que continua em sua caminhada aqui no nosso planeta, essa caminhada que ele nos traz tantos ensinamentos, como um bom espírita, como um bom filho, um bom irmão, um bom companheiro, um bom amigo. E a caminhada dele por aqui continua firme e forte. Então, eu gostaria que todos nós fechássemos os nossos olhos para nós refletirmos nessa oração de encerramento sobre este ano que completamos, um ano mais reclusos, um ano para pensarmos mais sobre os nossos valores morais, para termos mais tempo para nossa meditação, para conversarmos mais com o nosso Deus Pai. Então, pedimos, Senhor, por todos os médicos e enfermeiros e técnicos em enfermagens e demais profissionais da saúde que estão se dedicando aos cuidados dos doentes por Covid-19 no mundo todo. Senhor, pedimos por todas as pessoas que estão cuidando dos doentes em casa, para que possam ser sinal de sua misericórdia e sejam fortalecidas por seu espírito de ânimo e esperança. Senhor, pedimos pelos cientistas do mundo todo que se dedicam a pesquisar as soluções médicas para a pandemia e aos governantes responsáveis por medidas de contenção da crise. Inspira-lhes com espírito de sabedoria, ânimo e senso de responsabilidade pública. Senhor, pedimos pelo fim desta pandemia. Inspire a humanidade e assim, todos juntos, assumamos as medidas necessárias para pôr fim à disseminação dessa doença. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja.